Fala pessoal, hoje eu queria trazer para vocês, né, uma informação legal sobre a suspensão no ambiente de trabalho e a advertência no ambiente de trabalho. Quando é que o empregado pode levar uma advertência? Quando é que o empregado pode levar uma suspensão? Quando, qualquer momento que ele cometeu uma falta, ele pode levar uma... Cuidado, não é falta de faltar no serviço. Ele pode levar uma suspensão quando ele comete uma falta grave. Me dá um exemplo desse tipo de falta grave. Desrespeito ao seu supervisor. Tem empregado que ele não quer ficar na empresa, aí ele começa a pirraçar o supervisor, ele começa a pirraçar o encarregado, ele começa a se indispor com os colegas para ver se a empresa demite ele. Essa é a pior fase do empregado, essa é a pior coisa que o cara pode fazer. O empregado não pode agir dessa forma. Eu sempre falo, se você trabalha numa empresa e quer sair, entra com rescisão indireta. Existe uma ação própria para isso. Ah, mas eu não quero pedir a demissão. Entra com a rescisão indireta. Se o juiz negar, ele vai considerar um pedido de demissão, você vai tocar a sua vida. Bom, vamos imaginar que aquele cara leva uma suspensão de 30 dias. A empresa pode fazer isso? E aí, o que você acha? Pode. Ela pode dar até 30 dias. 31 dias não pode. Porque o artigo 474 da CLT, ele fala que a suspensão não pode ultrapassar 30 dias. Então significa que 30 dias ele pode levar uma suspensão. Agora, na minha opinião própria, eu particularmente acho um absurdo a empresa fazer isso. Porque imagina, uma pessoa que trabalha na faxina, por exemplo. Eu já vi casos assim, viu? Da pessoa levar 15 dias de suspensão. Imagina o cara levar uma suspensão de 15 dias, o salário já é baixo, aí a maioria dos juízes, eles derrubam isso aí, tá? O próprio tribunal derruba, porque a empresa tem um poder diretivo dela, né? Ela tem esse poder de punir o empregado quando ele faz uma falta, mas tudo tem que ser no bom senso, tudo tem que ter uma moderização, tem que moderar, né? Tem que ter uma modernidade. Não pode ser essa coisa louca, não. Mas tem empresa que não tá nem aí. Vai lá, dá 5, 6 dias de suspensão e tal. Eu já acho um absurdo. 3 dias é o suficiente. Agora, a advertência. Quando é que eu posso tomar uma advertência? A advertência e a suspensão, você vai tomar ela mediante o seu comportamento na empresa. O sujeito chega atrasado todo dia. É passível de uma suspensão? É passível de uma suspensão. O sujeito chega atrasado todo dia, é passível de uma advertência? Mas é claro que é. Se a suspensão é a penalidade mais grave do que a advertência, é claro que é. Então, qual que é a minha recomendação? Procure chegar no seu horário, procure não atrasar, saia mais cedo de casa, evita dar atestado sem necessidade, né? A empresa pode me dar uma suspensão porque eu dei um atestado? Não, ela não pode. Tem empresa que faz, mas a minha empresa faz isso. Faz, mas não pode, tá errado. Advertência, quantas advertências eu posso levar no mês? Depende. Mas tudo depende? Sim, depende. Porque tem empresa que ela te dá 2, 3 advertências e te dá uma justa causa. Na terceira ela já te dá uma justa causa. Eu tenho um cliente, inclusive eu entrei com recurso desse processo, assim que sair eu vou trazer para vocês o resultado desse processo. Eu tenho um cliente que trabalhou 6 anos numa empresa. Veja que 6 anos não é 6 dias, né? Ele tem um tempo bom. Aí a empresa deu justa causa nele, inclusive de advertências anteriores. Ele não tinha suspensão, só advertência, mas tinha muita. Mas ele tinha. Ele tinha um camaço, um bolo de advertência. A empresa, nesse ano de 2024, ele levou umas 2 só. Mas foi lá no início do ano. E aí o que a empresa fez? A empresa juntou aquele histórico dele, todas as advertências, e colocou no processo. E falou que foi por isso que ele levou a justa causa. Pasmem, a juíza de primeira instância acatou, falou, não é justa causa. E ela baseou no histórico dele. Veja, olha o que a empresa fez. Ela foi, digamos assim, ela foi esperta, né? Porque ela não deu suspensão para não afetar o salário dele, porque a suspensão vai afetar no seu salário, porque você vai ter os dias descontados. Ela não deu suspensão, esquivando de um dano moral, né? Porque ela se safou, ela se livrou do dano moral, aí ela não deu a suspensão, mas ela encheu ele de advertência. Não afetou o salário dele, mas
prejudicou o histórico comportamental desse empregado. Então, é preciso ter muito cuidado com isso, tá bom? Isso é uma estratégia que as empresas têm adotado para aplicar a justa causa. Ela deixa você trabalhando ali, ó, vários anos ali, meses, e vai te metendo advertência e vai juntando. Ela vai fazendo o seu histórico. Depois ela te dá uma advertência e alega isso. Que você não teve um histórico bom e que a empresa que era boazinha que te tolerou. Então, você, empregado, tem que ter muito cuidado. Você tem que se armar contra essas artimanhas, tá bom? E assim que sair o resultado desse processo, eu trago aqui para vocês. Até mais, até a próxima.